Isabela segurou o pano de limpeza quando ouviu a voz baixinha atrás dela. No corredor vazio da Villani Corp, o menino de cabelos escuros a observava em silêncio, com os olhos mais tristes que ela já havia visto. "Por que você sorri enquanto trabalha, se ninguém está vendo?" perguntou Daniel, o filho de 8 anos do CEO. Isabela parou. Em 2 anos limpando aqueles escritórios luxuosos, era a primeira vez que alguém realmente a enxergava. "E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É incrível ver até onde essas histórias conseguem chegar. Se você acredita que até os encontros mais improváveis podem transformar vidas, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você vai encontrar histórias sobre pessoas que se tornam a mudança na vida umas das outras, amizades que nascem do acaso e gestos simples que revelam o que realmente importa." Isabela Conceição tinha 34 anos e trabalhava como faxineira no 15º andar da Villani Corp havia 2 anos. Todos os dias, às 7 da manhã, ela chegava ao prédio espelhado no centro da cidade, vestindo seu uniforme azul marinho simples. Cabelos castanhos, sempre presos em um coque. Sorriso gentil no rosto, ela carregava uma mochila velha com seus pertences e o lanche feito em casa. Enquanto os executivos de terno passavam por ela sem um olhar, Isabela conhecia cada canto daquele andar. Sabia que a mesa do Roberto Villani sempre tinha 3 xícaras de café pela manhã, que a secretária Sara gostava de flores pequenas no vaso da recepção e que o ar-condicionado da sala de reuniões fazia um barulho estranho às 2 da tarde. Do outro lado dessa realidade estava Roberto Villani, CEO da empresa, um homem de 39 anos que construíra um império financeiro através de disciplina rígida e foco total nos resultados. Alto, cabelos grisalhos bem cortados, sempre impecável em seus ternos caros, Roberto era respeitado e temido em igual medida. Divorciado há 3 anos, ele tinha a guarda compartilhada do filho Daniel, mas sua obsessão pelo trabalho transformara até mesmo os momentos com o menino em obrigações cumpridas no escritório. Daniel Villani era uma criança de 8 anos. Cabelos castanho escuros como os do pai, olhos grandes e curiosos, mas que carregavam uma tristeza que não deveria existir em alguém tão jovem. Todas as tardes, depois da escola particular, um motorista o levava diretamente para a empresa, onde esperava o pai terminar o expediente. Sentava-se em uma cadeira no canto da sala de Roberto, fazendo lição de casa ou desenhando, sempre em silêncio, invisível. Os funcionários sabiam que não deveriam incomodar o menino. Roberto deixara claro que Daniel estava ali por necessidade, não por opção, e que qualquer distração seria mal vista. Assim, o garoto passava horas vagando pelos corredores, observando um mundo adulto que não tinha espaço para ele. Foi numa tarde silenciosa de quinta-feira que Daniel, cansado de ficar sentado, decidiu explorar o andar. O eco dos próprios passos nos corredores polidos soava como um segredo. Ao passar pela sala de reuniões, ele parou. Isabela estava lá, inclinada sobre a mesa de vidro, ajeitando cadeiras e limpando com movimentos lentos, cantarolando uma melodia suave. O sol entrava pela janela, iluminando seu sorriso. "Por que você sorri enquanto trabalha se ninguém está vendo?" perguntou Daniel, aparecendo na porta. Isabela se virou, surpresa. Era a primeira vez em 2 anos que alguém dirigia a palavra a ela, além de bom dia ou com licença. "Mas por que eu vejo?" respondeu ela com simplicidade. "Vê o quê?" "As coisas bonitas. A luz do sol entrando pela janela, as plantas que cresceram um pouquinho desde ontem, você perguntando sobre o que eu sinto", disse Isabela, continuando a limpar. "E você? Por que anda pelos corredores sozinho?" Daniel encostou na parede, pensativo. "Meu pai está sempre ocupado. Eu tenho que ficar quieto para não atrapalhar." "Entendo. Mas aqui comigo você pode falar à vontade. Qual é o seu nome?" "Daniel." "E o seu?" "Isabela." "Muito prazer, Daniel." Foi o início de uma amizade improvável. Nos dias seguintes, Daniel começou a procurar Isabela nos horários de limpeza. Ajudava a empilhar papéis
organizava canetas, desenhava pequenos sorrisos nos vidros embaçados, enquanto ela limpava as janelas. Isabela, por que meu pai nunca sorri? Perguntou Daniel numa tarde, sentado no chão da sala de arquivos, enquanto ela organizava pastas. Às vezes, quando a gente fica muito preocupado com coisas grandes, esquece de olhar para as coisas pequenas que fazem a gente feliz, explicou Isabela. Seu pai cuida de muitas pessoas aqui na empresa. Deve ser pesado. Ele não cuida de mim, disse Daniel baixinho. Isabela parou o que estava fazendo e se ajoelhou na altura do menino. Claro que cuida, do jeito dele. Às vezes, as pessoas não sabem mostrar carinho da forma que a gente gostaria de receber. Como você sabe tanto sobre isso? Porque eu ajudei a criar meu sobrinho desde que ele era bebê. Hoje ele já é adulto, tem 18 anos, mas lembro quando era pequeno como você. Onde ele está? Mora e trabalha em outra cidade. Mas ele me ensinou que amor não é só estar perto. Às vezes é cuidar de longe também. Daniel absorveu as palavras em silêncio. Era a primeira conversa real que tinha com um adulto em muito tempo. Em poucos dias, Daniel já sabia exatamente onde encontrar Isabela a cada horário. Às quartas, ele a ajudava a trocar as flores da recepção. Às sextas, desenhava carinhas felizes nos vidros antes que ela os limpasse. E toda vez, ele saía dali levando algo novo para pensar. Os funcionários começaram a notar a cena inusitada. O filho do CEO, que antes era visto como um obstáculo silencioso, agora estava sempre ao lado da mulher mais simples da empresa. Sara, a secretária, comentou com as colegas. Nunca vi o menino tão animado. Ele até conversa agora. Isabela ensinava Daniel pequenas lições através de gestos cotidianos. Mostrava como dobrar papéis para não amassar, como organizar objetos por tamanho, como regar as plantas da recepção sem encharcar a terra. Isabela, por que você faz tudo com tanto cuidado? Perguntou Daniel, observando-a limpar cada vidro com delicadeza. Porque tudo que a gente faz com carinho fica melhor. Olha só, disse ela, mostrando o vidro limpo que refletia perfeitamente a luz. Quando você cuida das coisas direito, elas brilham. E as pessoas também? Principalmente as pessoas. Daniel começou a aplicar os ensinamentos de Isabela em tudo. Organizava sua mochila com cuidado, cumprimentava os funcionários, até mesmo sua postura mudou. Mas Roberto, absorto em planilhas e reuniões intermináveis, não percebia a transformação do filho. Uma tarde, enquanto organizavam a sala de reuniões juntos, Daniel fez uma pergunta que pegou Isabela de surpresa. Você acha que meu pai gostaria de mim se eu fosse melhor em matemática? Isabela parou, sentindo o coração apertar. Daniel, seu pai já gosta de você. Você não precisa ser melhor em nada para merecer amor. Mas ele nunca tem tempo para mim. Às vezes, as pessoas precisam de ajuda para lembrar do que é mais importante, disse Isabela, acariciando os cabelos do menino. Seu pai trabalha muito porque quer que você tenha tudo de bom na vida. Mas eu não quero tudo de bom. Eu só quero que ele me veja. Isabela sentiu a garganta fechar. Naquele instante, entendeu que o que faltava para Daniel não cabia em presentes ou conquistas. Era algo simples e, ao mesmo tempo, o mais difícil de oferecer. Presença. A reviravolta aconteceu numa terça-feira de novembro. Roberto estava conduzindo uma apresentação crucial para potenciais investidores japoneses. A sala de reuniões estava cheia de executivos, números sendo projetados na tela, tensão no ar. No meio da apresentação, o sistema de projeção falhou. A tela ficou preta. O silêncio foi imediato e pesado. Roberto mexia nos cabos, pressionava botões, mas nada acontecia. Um dos investidores trocou olhares discretos com o outro e o relógio na parede parecia fazer mais barulho a cada segundo. Daniel estava sentado no fundo da sala, como sempre, observando tudo em silêncio. Quando viu a confusão e o nervosismo do pai, levantou a mão timidamente. Com licença, disse o menino com voz baixa, mas clara. Isabela sempre diz que quando as coisas ficam bagunçadas, a gente começa arrumando pelo que está mais perto. A sala ficou em silêncio. Roberto olhou para o filho surpreso.
Um dos investidores japoneses, Sr. Yamamoto, sorriu e disse em inglês: "Esse é o melhor conselho estratégico que ouvimos hoje. Começar pelo que está ao alcance é sabedoria pura." O clima tenso se dissipou. Roberto, ainda processando o que havia acontecido, conseguiu resolver o problema técnico e concluir a apresentação com sucesso. Mas sua mente estava em outro lugar. Quando seu filho de 8 anos havia aprendido sobre estratégia empresarial, após a reunião, Roberto chamou Daniel para uma conversa particular. "Filho, o que você quis dizer com aquela frase sobre arrumar o que está mais perto?" Daniel sorriu, pela primeira vez relaxado na presença do pai. "Foi Isabela quem me ensinou. Ela disse que quando a gente se sente perdido, tem que olhar ao redor e começar cuidando do que está perto da gente. Aí as coisas grandes ficam mais fáceis." Roberto sentiu algo se mover dentro do peito, uma fisgada de reconhecimento. "E quem é Isabela?" "A moça que limpa aqui, ela é minha amiga." Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. O nome e a imagem daquela mulher simples começaram a ganhar um peso inesperado em sua mente. Pela primeira vez, ele se deu conta de que talvez estivesse perdendo algo importante e que seu próprio filho tinha encontrado em outro lugar o que deveria ter recebido dele. Nos dias seguintes, Roberto começou a observar. Pela primeira vez em 2 anos, prestou atenção em Isabela. Viu como ela cumprimentava todos com gentileza, como organizava cada espaço com cuidado, como seu filho iluminava toda vez que a via. Na sexta-feira, Roberto pediu para Sara chamar Isabela para uma conversa em sua sala. Isabela chegou nervosa, imaginando que havia feito algo errado. "Sente-se, por favor", disse Roberto, apontando para a cadeira à frente de sua mesa. "Senhor Villani, se fiz alguma coisa errada..." Não, pelo contrário", Roberto a interrompeu. "Quero te fazer uma pergunta. Você tem formação em psicologia? Pedagogia?" Isabela riu nervosamente. "Não, senhor. Estudei só até o ensino médio." "Então como você ensinou meu filho a pensar como um estrategista?" "Não ensinei nada disso, senhor. Só converso com ele." Roberto se levantou, caminhou até a janela e ficou em silêncio por alguns segundos. Parte dele ainda relutava em acreditar que uma funcionária de limpeza pudesse ter feito mais pelo filho dele do que ele mesmo. Mas os últimos dias falavam mais alto. "Isabela, em 2 anos você fez algo que eu não consegui. Fez o meu filho se sentir realmente visto e importante." Eu estava tão preso no trabalho que não percebia isso. Isabela não sabia o que dizer. "Quero te fazer uma proposta", continuou Roberto. "Tenho um projeto em mente, um programa interno de bem-estar e integração humana para nossos funcionários e suas famílias. Preciso de alguém que entenda de pessoas de verdade, não só de teorias. Senhor Villani, eu só limpo escritórios. E faz as pessoas se sentirem bem", disse uma voz na porta. Era Daniel, que havia chegado da escola e ouvido parte da conversa. "A Isabela faz todo mundo sorrir, pai. Até você." Roberto olhou para o filho, depois para Isabela e finalmente compreendeu. O projeto Espaço de Verdade começou pequeno. Isabela, agora coordenadora de bem-estar humano, criou pequenos momentos de conexão genuína entre os funcionários. Trouxe plantas para os corredores, organizou cafés de integração onde as pessoas podiam falar sobre suas vidas além do trabalho, implementou um cantinho das crianças, onde funcionários podiam trazer seus filhos em situações especiais. "Isabela, como você sabe o que as pessoas precisam?" perguntou Sara, observando como o ambiente da empresa mudava gradualmente. "Porque eu escuto com o coração, não só com os ouvidos", respondeu Isabela. Quando a gente presta atenção de verdade, as pessoas contam seus segredos sem usar palavras. Roberto observava as mudanças com surpresa. A produtividade não caiu. Pelo contrário, os funcionários pareciam mais motivados, mais unidos. Mas a maior mudança estava em casa. Daniel agora corria para abraçá-lo quando chegava, contava sobre o dia, fazia perguntas sobre o trabalho do pai. "Pai, você sabia que Isabela diz que quando a gente cuida das pessoas, elas cuidam de volta?"
É verdade, Roberto respondeu, realmente ouvindo o filho pela primeira vez em muito tempo. 3 meses depois, a Villani Corp estava diferente. Funcionários sorriam pelos corredores, conheciam os nomes uns dos outros, se preocupavam genuinamente com as famílias dos colegas. O programa Espaço de Verdade havia deixado de ser apenas uma iniciativa interna e já chamava a atenção de outras empresas que queriam entender como aquela mudança tinha acontecido. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr por trás dos prédios, Roberto estava em sua sala revisando relatórios de satisfação dos funcionários. Os números eram bons, mas o que realmente chamava sua atenção eram os comentários pessoais. Histórias de reconciliações familiares, de amizades que nasceram no trabalho, de pessoas que voltaram a se sentir valorizadas. Foi nesse momento que Daniel apareceu, ainda com a mochila escolar pendurada em um ombro. Oi, pai. Como foi seu dia? Foi bom, filho. E o seu? Aprendi uma coisa nova hoje. A professora disse que existem pessoas que mudam o mundo sem fazer barulho, como Isabela. Roberto sorriu fechando o laptop. Ela tem razão. Quer me contar mais sobre o que você aprendeu hoje? Daniel se aproximou da poltrona do pai, algo que não fazia há meses. Posso te fazer uma pergunta, pai? Claro. Pai, agora você me vê mesmo? Roberto sentiu os olhos marejarem. Puxou o filho para um abraço apertado. Te vejo, Daniel, e desculpa por ter demorado tanto para aprender. Daniel se aninhou no abraço, e naquele instante, Roberto entendeu que todos os relatórios e números que lera naquele dia não valiam mais do que aquela única resposta. 6 meses depois, no final de um dia de trabalho, Daniel encontrou Isabela organizando as últimas coisas em sua nova sala, pequena, mas com uma janela que dava para o jardim interno da empresa. Isa, agora que você é chefe, ainda vai arrumar as coisas comigo? Isabela sorriu, guardando alguns papéis na gaveta. Sempre, Dani. Porque é mais divertido arrumar quando a gente gosta da companhia. Roberto apareceu na porta, observando a cena. Lembrou-se da primeira vez que viu Isabela. Apenas uma mulher limpando em silêncio, invisível para todos. Agora, diante dele, ela estava cercada de plantas novas, papéis organizados e o riso de Daniel. Já não via mais uma funcionária e seu filho. Via 2 pessoas que, de maneiras diferentes, haviam mudado sua forma de olhar para a vida. Vocês 2 estão prontos para ir? Perguntou Roberto. Espera só um pouquinho, pediu Daniel. Quero ajudar a Isa a molhar as plantas. Claro. Vou esperar vocês lá embaixo. Enquanto descia no elevador, Roberto olhou através do vidro para o andar que antes era apenas um local de trabalho, e agora tinha se tornado um espaço onde as pessoas realmente se viam. Sorriu pensando na lição mais importante que aprendera. Às vezes, as maiores transformações vêm dos gestos mais simples de quem enxerga o que realmente importa. E Isabela? Ela continuava sorrindo enquanto trabalhava, porque agora, finalmente, alguém estava vendo. E talvez esse olhar fosse apenas o começo de algo ainda maior.